Olá, se você quer entender de verdade como calcular a taxa WACC, a taxa do custo médio ponderado de capital, esse vídeo é para você. Fala pessoal, tudo certo? Quem fala é estagiário consultor. E hoje a gente vai ver um exemplo completo aqui de como calcular uma taxa WACC com dados fictícios, né? Mas a lógica que a gente vai estar empregando aqui é uma lógica de mercado, é uma lógica que, por exemplo, você vai ver em uma consultoria, um banco, uma boutique de M&A. Então, vamos lá. A taxa WACC nada mais é do que uma taxa de desconto. Ela é muito utilizada, por exemplo, em valuation. Hoje a gente vai estar aplicando, né, essa taxa que iremos calcular e um exemplo de valuation aqui. Você pode perceber que eu dividi a WACC aqui em 4 quadrantes. Né? A gente tem o custo de capital próprio em dólar, o custo de capital próprio em real, o custo da dívida e o custo ponderado de capital. Antes da gente, obviamente, buscar as informações em sites, né? Acho que um objetivo dessa aula, né? Entender, né? Como a gente busca as informações da maneira mais atualizada e fidedigna, né? Mas a primeira coisa que você tem que ter em mente é as informações da empresa. Por exemplo, a gente vai fazer o valuation aqui de um banco, né? A gente já tem os fluxos de caixa descontado aqui, né? Não está descontado ainda, a gente tem os futuros, né? As futuras projeções de EBITDA, né? E assim a gente vai encontrar o valor da empresa, né? Obviamente o modelo aqui, como está linkado, né? A, essa WOC aqui está 13%, mas a gente não imputou nada aqui ainda. Eu só vou explicar aqui, né? Primeiramente, os dados da empresa que são necessários, né? Do banco aqui, né? Do banco X. Esse é os dados do banco X aqui. A gente tem uma despesa financeira de 50 mil. A gente tem um conceito aqui de capital oneroso. Primeiro, né? Onde que busca a despesa financeira? A despesa financeira ela está na DRE, né? Demonstração de resultado de exercício. O capital oneroso, o que significa capital oneroso? O capital oneroso é um conceito de finanças, né, corporativas muito julgado pelo Asaf Neto. Obviamente, se você quiser pesquisar mais nos livros do Asaf Neto, eu posso até recomendar aqui abaixo, onde você encontraria, né, conceitos maiores disso. Mas o capital oneroso nada mais é do que o passivo, só considerando, por exemplo, empréstimos, somente coisas financeiras, né? Então, dentro do passivo, né? Passivo financeiro em si. Também pode ser chamado de passivo financeiro. Então, aqui, a gente tem um passivo financeiro de 23 e 24. Assim, a gente tem a dívida de 24 e o PL aqui do banco de 2024. A primeira coisa que a gente faz aqui, a gente pega a média do capital oneroso. Como é que a gente faz isso? Você pode, obviamente, dividir por 2 aqui, ou você pode usar a fórmula média do capital oneroso de 23 e 24. Assim você tem a média do capital oneroso. Aí agora, para a gente fazer esse custo da dívida antes do IR, o que a gente vai fazer? A gente pega a despesa financeira e divide pela média do capital oneroso. Assim, a gente vai estar fazendo essa parte aqui da fórmula para pegar o RD. E para calcular o RD, a gente vai pegar esse custo, que a gente calculou aqui de 25%, menos a alíquota máxima de imposto, né? Aqui no Brasil, que é 34%. Na teoria, claro, né? Então, até um ponto importante, né? A grande maioria dos valuations, eles são feitos, né, considerando a empresa no lucro real, né? Então, por isso, a alíquota de 34%. E assim, a gente tem um RD de 17%. Então, vocês percebem que a gente não abriu nenhum site aqui ainda, e a gente já tem uma parte importante aqui, né? O RD. Agora a gente precisa dessas partes aqui, ó. Tá vendo esse E sobre E mais D? Nada mais é do que o E, ele significa equity, né? Que é o PL, sobre equity mais D, né? O D é o passivo. Então você vai fazer o seguinte: nessa parte de custo de capital ponderado, você vai pegar a dívida, aqui a gente está usando a dívida de 2024, sobre a dívida mais o PL. Assim, a gente vai ter, aplicando também de forma inversa, né? Sobre o PL, a gente vai ter a proporção do que o PL representa sobre a dívida. Então você percebe que é uma empresa que tem um custo de capital próprio maior, né? Então, assim, a gente vai ter essa soma que ela tem que dar 100%, né? Que é uma soma de capital ponderado. É diferente de, obviamente, outras fórmulas que você pode ver em finanças corporativas, né? Mas é a usa utilizada na WACC, né? Que leva o nome, né? Custo médio ponderado de capital. Assim, a gente tem pontos muito importantes, né? Mas agora a gente tem que partir para o RE aqui, né? Da fórmula, né? Em alguns autores, né? Você tem o Hudson, né?
KD, KE, mas a gente está usando o RRD a fins didáticos, né? Até mesmo da fórmula aqui, né? Para a gente calcular o RI aqui, ele é feito de forma muito simples. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma espécie de CAPM, claro, né? Só que o ponto principal aqui é ensinar vocês, obviamente, a buscar esses dados. Para a gente calcular essa espécie de CAPM, né, esse custo de capital próprio, né, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o Equity Risk Premium dos Estados Unidos, o beta do setor aqui, a gente está considerando o Money Center, por exemplo, um Itaú, desconsiderando obviamente essa parte de investment banking e tal, a taxa de risco do país e uma taxa livre de risco, né, que seria um título soberano, né, sem risco, né, a gente está considerando aqui os Estados Unidos, né, os 10 anos. Então vamos lá, vamos pegar esses dados. Onde que a gente busca esses dados, né, primeiramente? A chave central aqui é o Damodaran. Para quem conhece o Aswath Damodaran, né, ele é um professor da NYU, que é a universidade, né, de Nova York. É um cara super respeitado aí no mundo das finanças. E ele, inclusive, faz o cálculo, né, dessas métricas. Então, vamos lá. É muito simples, eu vou deixar os links na descrição, mas você, obviamente, pode pesquisar na internet, né? Você pode, mas sempre pesquisando, né, ERP Damodaran. Ele tem várias aulas, né? Inclusive, eu recomendo vocês assistirem, né, essas aulas no YouTube, tanto para se destacar, tanto em fins educacionais, né, acadêmicos, até mesmo profissionais, né, que é o grande objetivo desse canal. Aqui a gente vai buscar primeiro o prêmio de risco de mercado, que é o dos Estados Unidos, né, o RP, né. Então a gente vai pegar aqui rapidinho. Na segunda coluna é 4,33. Então 4,33%. O beta, aqui basicamente, só explicando de forma muito simplória, né, aqui é o risco, né, do país, né, claro. Você tem o Country Risk Premium, que é obviamente o risco do país, né, e o Equity Risk Premium, que é o RP. A gente usa primeiro o RP, né, dos Estados Unidos, posteriormente a gente vai buscar até o CRP, né, do Brasil, mas agora a gente vai pegar o beta do setor, né. Eu já tinha deixado a outra aba aqui aberta. Inclusive, ele está bem aqui, ele já está no começo. É que a gente tem alguns dados importantes, né? Você vai ter dois betas aqui. Você vai ter um levered beta, que é um beta desalavancado, né? Eu, inclusive, posteriormente vou fazer até um vídeo sobre, né? Mas a gente vai usar só o beta do setor mesmo, né? Inclusive, o beta aqui do setor, ele é 0,88, ou seja, é em situações, né, onde a economia piora, ele vai piorar também. Em situações onde a economia está muito boa, ele vai melhorar também, né? Ele tem um beta muito próximo de 1. Né? Então, é um setor muito sensível. Então, para a gente pegar o Country Risk Premium, a gente pega aqui naquela aba que anteriormente estávamos, né? Que é o 3,34%. Agora, para a gente buscar a taxa livre de risco, eu recomendo sempre você buscar pelo Bloomberg, né? É muito simples, até mesmo se você pesquisar na internet, talvez ele abra essa parte para você, se não abrir, obviamente, direto dos Estados Unidos. Então, você pode até clicar aqui, ó, United States. Ele já está até mostrando o yield dos 10 anos, mas é geralmente esse código aqui, o GT10.2.gov. Você pega o 4,32, né? Sempre lembre de pegar o yield, não o cupom, e sempre pegar o de 10 anos. Então, 4,32, 4,32%. E assim, para a gente calcular isso daqui, a gente vai pegar o RP vezes o beta, mais o Country Risk Premium do Brasil, mais a taxa livre de risco do título soberano que estamos utilizando aqui, a Treasury Bond de 10 anos. Né? Então, a gente tem um custo de capital próprio de 11,47%. Mas, como a gente está fazendo um valuation onde os fluxos de caixa futuro, os EBITDAs, estão em reais, a gente tem que converter isso para real. Então, como é que a gente faz aqui? Aí a gente vai pegar o custo de capital próprio, né, que a gente já calculou aqui, então você iguala. Você vai pegar o CPI, que é a inflação americana, e o IPCA. Para você pegar o CPI é muito simples, você tem um site do próprio governo americano, onde
quem calcula é o Labor Statistics aqui, esse órgão, né, americano. Então, para você pegar aqui, sempre vai ser no Major Categories aqui, esse 2,4%. Copiou aqui, eu já tinha até colocado os valores, né, inclusive. E o IPCA você pega mesmo do IBGE, né? Então, sempre pegar o acumulado. Esse dado aqui é recente, né, de março, não saiu de abril ainda. Mas o IPCA acumulado está 5,48 aqui, né? Então, aqui no modelo, essa é uma fórmula mais chatinha, confesso. Você vai pegar o custo de capital próprio mais 1 sobre o CPI mais 1. Lembre-se sempre de fechar os parênteses aqui, vezes 1 mais o IPCA. Então, no Excel, né, eu acho que não é uma grande novidade para vocês, né, mas principalmente para quem não tem tanta familiaridade com Excel, é super importante você sempre fechar os parênteses, né, para o bom andamento da fórmula, né. Então, por exemplo, até mesmo se a gente tira os parênteses aqui da fórmula, tá vendo? Em alguns casos não fica o valor correto, né? Aqui ficou, né? Mas é sempre muito importante você utilizar o parênteses, né? E a separação lógica no Excel. Então, essa é a fórmula que a gente usa, né? Para converter o custo de capital de dólar para real. Agora, a mais simples, obviamente, é a própria fórmula WOC, que a gente está vendo aqui. A gente pega o RE, só que em BRL, vezes a dívida sobre a dívida mais PL, mais o PL sobre a dívida mais PL, vezes o RD, que a gente já calculou anteriormente. E assim, temos um WOC de 16,11%. Um ponto importante aqui é o seguinte, uma dica que destaque agora. Geralmente, quando você for calcular o WOC, ela tem que ficar bem próxima, né, da taxa Selic, né, até mesmo para benchmark, podemos assim dizer, né, para ser uma taxa referência ali. Se ela der menor que a taxa da Selic, possivelmente talvez você pode ter errado, né, ou até mesmo o investimento não é um investimento seguro, né, ou até mesmo responsivo, né, para o modelo. Então, essa é uma dica, né, sempre busca ter WOCs próximas da Selic. Se não tiver, talvez eu tenha algum problema ali na empresa, né? A taxa não está tão atrativa. Aí só aplicando aqui no nosso modelo de DCF, né? A gente tem os fluxos, né, de EBITDA. Aqui basicamente eu só estou fazendo uma taxa de desconto, né, para EBITDA. Eu estou pegando aqui 1 mais a WOC elevado a 1. Isso aqui já é de valuation. Posteriormente eu vou gravar um vídeo só sobre valuation, né? Mas aqui a gente está descontando, né? A gente está trazendo a valor presente. Para quem conhece já a fórmula de valor presente, né? A gente está elevando aqui basicamente os períodos, né? A gente tem 5 anos aqui de projeção. Então, ao final desses 5 anos, o valor da empresa seria de 422 milhões, né? Obviamente, a gente está considerando aqui elementos, por exemplo, de perpetuidade, né? Que são muito importantes, né? Porque a empresa ela não vai morrer depois dos 5 anos, né? Então, é bem isso. A taxa WOC ela não é uma taxa difícil. Creio que ficou tranquilo, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar nos comentários aí. E é isso.